Muito boa tarde, meu amado e minha amada, você que está sintonizado na TV Sentinela, canal 7. Eu sou o pastor Atilano Valente e esse é o programa Mais que Vencedores que está iniciando nesse exato momento. Já estamos de volta, esse é o programa Mais que Vencedores, que tem o intuito de mostrar para você aquilo que Jesus Cristo anda fazendo no meio de muita gente. Quero dar um alô todo especial a todos os nossos amados que estão aí pelas redes sociais oficiais da Igreja da Paz e também da Sentinela TV Canal 7. Que o Senhor abençoe a você e sua família. E lembre-se, Jesus também quer fazer de você um mais que vencedor. O programa de hoje vai tratar de um assunto que literalmente tem deixado muita gente com muitas interrogações. Trata-se das tragédias, dos desastres, dos ataques, das perdas, da morte. Tudo aquilo que acontece fatalmente na vida de muita gente. Em meio às tragédias, esses desastres, ataques, perdas e mortes, onde está Deus? Aonde está Deus no meio de toda essa problemática? Deus é o Criador do universo e anseia para que nós o conheçamos. É por isso que todos nós estamos aqui. É desejo dele que nós confiemos, experimentemos sua força, seu amor, sua justiça, a sua bondade e compaixão. Então ele diz a todos que estão dispostos, venham a mim. Ele diz no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, venham até mim. Diferente de nós, Deus sabe exatamente quando e o que acontecerá no amanhã, na próxima semana, no próximo ano, na próxima década. Ele diz, eu sou Deus e não há ninguém como eu, declarando o fim desde o início. Está lá em Isaías 46, 9. Ele sabe o que acontecerá no mundo. Agora, mais importante é que ele sabe o que acontecerá na sua vida e pode ajudá-lo. Se você tiver escolhido incluí-lo em sua vida, ele nos diz que pode ser nosso refúgio e força, auxílio sempre presente em momentos de dificuldade. Mas nós devemos fazer um esforço sincero para buscá-lo. Ele diz, vocês me buscarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração, diz lá em Jeremias capítulo 29, versículo 13. Isso não quer dizer que aqueles que conhecem a Deus escaparão de momentos difíceis. Não escaparão, essa é a realidade. Quando um terrorista ataca ou um assaltante ataca, ele causa sofrimento e morte. Aqueles que conhecem a Deus estarão envolvidos nesse sofrimento também. Mas com esses aí que estão com o Senhor, há uma paz e força que a presença de Deus dá. Um dos seguidores de Jesus colocou essa realidade da seguinte forma: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O apóstolo Paulo deixou claro isso em 2 Coríntios 4, 8 e 9. A realidade nos diz que experimentaremos problemas na vida. Porém, se nós passarmos por eles, enquanto conhecemos a Deus, podemos reagir a eles com uma perspectiva diferente e com uma força que não é nossa. Nenhum problema tem a capacidade de ser enorme demais para Deus. Ele é maior que todos os problemas que podem nos atingir e não somos deixados sozinhos para lidar com eles. A palavra de Deus nos diz, o Senhor é bom, um refúgio em tempo de dificuldade. Ele cuida daqueles que nele confiam. O Senhor está perto de todos que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. É o que está escrito em Salmos 45. Jesus Cristo disse estas palavras confortantes a seus seguidores. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês.
Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto, não tenha medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Se você se voltar verdadeiramente para Deus, Ele cuidará de você como ninguém mais cuida e de uma forma que ninguém mais pode cuidar. Nós precisamos entender que em meio a essas tragédias, aos desastres, fatalidades que acontecem na nossa vida e no planeta como um geral, na nossa cidade, no seu bairro, na sua casa, nós precisamos entender também uma outra realidade que tem a ver com o nosso livre-arbítrio. Deus criou a humanidade com a habilidade de escolher. Isso quer dizer que nós não somos forçados a um relacionamento com Deus. Ele nos permite rejeitá-lo e nos permite cometer atos ruins da mesma forma. Ele poderia forçar-nos a ser amáveis. Ele poderia forçar-nos a sermos bons. Mas, então, que tipo de relacionamento teríamos com Ele? Não seria de jeito nenhum um relacionamento, mas uma obediência forçada e absolutamente controlada. Ao invés disso, Ele nos deu a dignidade humana do livre-arbítrio. Naturalmente, nós choramos do fundo das nossas almas. E mais a Deus, como você poderia deixar algo desta magnitude acontecer? Como gostaríamos que Ele agisse? Nós queremos que Ele controle as ações das pessoas. No caso de lidar com ataques terroristas, qual poderia ser o número possivelmente aceitável de mortes para Deus permitir? Nos sentiríamos melhor se Deus permitisse somente o assassinato de centenas? Nos sentiríamos melhor se Deus permitisse somente a morte de uma pessoa? Mesmo se Deus evitar a morte de uma pessoa, já não há liberdade de escolha. Pessoas escolhem ignorar a Deus, desafiar a Deus, viver a sua própria maneira e cometer atos horríveis contra os outros. Nós precisamos entender uma dura realidade, que é o mundo onde nós vivemos. A realidade do nosso mundo. E a realidade é que esse planeta não é um lugar seguro. Alguém pode atirar em nós, ou podemos ser atropelados por um carro, ou podemos pular de um prédio atacado por terroristas ou assaltantes. Qualquer número de coisas pode acontecer a nós nesse momento, neste ambiente duro chamado planeta Terra, o lugar onde a vontade de Deus não é sempre seguida. Mas ainda assim, Deus não está à mercê das pessoas, pelo contrário, nós é que estamos à sua mercê. Felizmente, esse é o Deus que criou o universo com suas estrelas incontáveis, simplesmente ao falar as palavras haja luz no firmamento dos céus. Esse é o Deus que diz que reina sobre as nações. Ele é ilimitado em poder e sabedoria, embora os problemas pareçam enormes demais para nós. Nós temos um Deus incrivelmente capaz de nos lembrar: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Ele fala em Jeremias 32, 27. De alguma forma, Ele é capaz de manter a liberdade dos homens pecadores e ainda assim fazer prevalecer sua vontade. Deus claramente diz: no meu conselho prevalecerá e eu realizarei todo o meu propósito. E podemos obter conforto se nossas vidas forem submetidas a Deus. O Senhor se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes, como diz lá em Tiago 4,6. Precisamos ter esse entendimento. Em meio às fatalidades da vida, em meio às duras perdas que nós enfrentamos, em meio aos problemas sociais óbvios que o Pará, que o Brasil, que as nações enfrentam, onde está Deus agora, nesse exato momento? Muitos de nós, não, todos nós escolhemos às vezes nos desviar de Deus e seus caminhos. Comparado a outros, a um terrorista, por exemplo, podemos até nos considerarmos pessoas respeitáveis e amáveis, mas sinceramente, se tivermos que encarar Deus, vamos nos deparar com o conhecimento do nosso pecado. Ao começarmos a direcionar nossas orações a Deus, não somos surpreendidos, paralisados pelo sentido de que Deus conhece bem o nosso pensamento, ações ou egocentrismo, por exemplo.
Nós temos, com nossas vidas e ações, nos distanciado de Deus. Essa é a realidade. Nós temos geralmente vivido como se pudéssemos levar nossas vidas muito bem sem Ele. E a Bíblia diz que todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, diz lá em Isaías 53:6. É a tendência do ser humano. E as consequências disso, pastor? Quais são as consequências da humanidade estar cada vez mais distante de Deus? A consequência principal é que o nosso pecado nos separa de Deus, o que afeta mais do que a nossa vida aqui e agora. A penalidade do nosso pecado é a morte, ou a separação eterna de Deus. No entanto, Deus providenciou uma maneira para sermos perdoados e conhecê-los ainda muito mais. Esse é o programa Mais que Vencedores. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos. Você já ouviu falar dos 4 pilares da visão do MDA? Esses pilares são indispensáveis para o seu crescimento como cristão. Primeiro pilar, discipulado, onde o cuidado é 1 a 1. Segundo pilar, célula, a igreja no lar. Terceiro pilar, culto de celebração, a igreja local em ação. Quarto pilar, Tadel, onde você é treinado para exercer o seu ministério. There's a hunger in my heart, a hunger in my soul for you, Lord. And it grows and it grows and it feeds me like it's never fed me before. There's a hunger in my heart, a hunger in my soul for you, Lord. And it grows and it grows and it feeds me like it's never fed me before. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam.
Foi assim que Ele fez e é assim que Ele quer que façamos. Já estamos de volta, esse é o programa Mais que Vencedores, que tem o intuito de trazer até você reflexões profundas e verdades de Deus para abençoar a sua vida. Queremos dar um alô todo especial aos nossos amados irmãos e irmãs, todos os nossos telespectadores das comunidades que estão assistindo o programa nesse exato momento. Que o Senhor possa abençoar a sua vida de uma forma extraordinária pelo poder do nome de Jesus. E esse episódio deste programa está tratando exclusivamente sobre as perdas, sobre as tragédias, as fatalidades que de repente sobrevêm sobre as nossas vidas. Nós precisamos de respostas da parte de Deus. De repente você é um firme seguidor de Jesus, é uma pessoa apaixonada, já entregou sua vida ao Senhor, conduz sua família nos caminhos de Deus e de repente está passando por uma tragédia, por algo muito forte que afetou a sua vida, de repente uma perda, de repente uma crise financeira muito forte, uma crise espiritual ou ministerial muito forte e de repente você se pergunta: onde está Deus? Por que o Senhor permitiu tudo isso? Por que isso veio sobrevir sobre a minha vida? E nós estamos refletindo sobre essas questões. Nós entendemos que o nosso mundo não é um lugar seguro e tudo o que pode acontecer debaixo dessa terra também se sucede aos filhos de Deus. Agora, com Deus do nosso lado, Ele não deixa que o pior venha acontecer. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para trazer essa boa palavra para você, essa boa nova, porque nós podemos encontrar uma força interior através do amor de Deus. Deus veio à terra para nos resgatar, pois Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo pudesse ser salvo através dele. Deus conhece a dor e o sofrimento que encontramos nesse mundo. Jesus deixou o conforto e a segurança do seu lar e entrou no duro ambiente em que vivemos, aqui nessa terra. Jesus se cansou, conheceu a fome e a sede, sofreu acusações dos outros e foi banido pela família e pelos amigos. Mas Jesus experimentou muitas dificuldades diárias. Jesus, o Filho de Deus, na forma humana, por vontade própria, levou sobre si todo o pecado e pagou a nossa penalidade de morte. Em 1 João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. Ele passou por tortura, morrendo uma morte de sufocação lenta e humilhante na cruz para que fôssemos perdoados. Jesus disse aos outros antecipadamente que seria crucificado. Ele disse que 3 dias depois da sua morte retornaria à vida, provando que Ele é Deus. Ele não disse que algum dia iria reencarnar. Quem poderia saber se Ele realmente fizesse isso? Ele disse que 3 dias depois de ser enterrado, apareceria vivo, fisicamente, para aqueles que viram sua crucificação. Naquele 3º dia, o túmulo de Jesus foi encontrado vazio e muitas pessoas testificaram tê-lo visto. Agora, Ele nos oferece vida eterna. Nós não merecemos. É um dom de Deus oferecido a nós, o qual nós recebemos quando o convidamos a entrar em nossas vidas. O dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, como diz lá em Romanos 6,23. Se nos arrependermos do nosso pecado e nos voltarmos para Deus, nós poderemos ter o dom da vida eterna através de Jesus Cristo. É bem simples. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ele quer entrar em nossas vidas. Diante das perdas, diante dos traumas, diante das fatalidades, nós podemos encontrar forças no nosso interior através do plano de Deus para a nossa vida. E quanto ao céu, a Bíblia diz que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Lá em Eclesiastes 3,11 diz isso. Talvez isso signifique que nós saibamos em nossos corações como o mundo melhor seria.
A morte das pessoas que amamos nos convence de que há alguma coisa muito errada com essa vida e este mundo. Em algum lugar, no fundo de nossas almas, nós sabemos que deve haver um lugar melhor para viver, livre de dificuldades angustiantes e dor. Tenha certeza, Deus tem sim um lugar melhor, o qual Ele mesmo nos oferece. Lá haverá um sistema completamente diferente, no qual sua vontade é feita o tempo todo. Neste mundo, Deus enxugará toda lágrima dos olhos do seu povo. Não haverá mais tristeza, choro, morte ou dor. Nós precisamos entender isso. E Deus, pelo seu Espírito, permanecerá nas pessoas de tal maneira que elas nunca pecarão novamente. Os eventos do ataque terrorista dos Estados Unidos e de tantas outras nações e localidades que acontecem, tantas fatalidades, doenças terríveis que acontecem e vão ceifando pessoas, fomes, guerras, rumores de guerras. Tudo isso causa um sofrimento na vida das pessoas que estão debaixo desse jugo. E recusar um relacionamento eterno com Deus e que Jesus oferece a você seria muito pior. Não só a luz da vida eterna, mas não há nenhum relacionamento que se compare a conhecer a Deus nessa vida. Ele é o nosso propósito na vida, nossa fonte de conforto, nossa sabedoria em tempos de confusão, nossa força e esperança. Em Salmos 34:8 diz: provai-me e vede que o Senhor é bom, abençoado o homem que nele se refugia. Alguns dizem que Deus é somente um apoio para os fracos, mas é provável que Ele seja o único confiável. Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo vos dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Para aqueles que confiaram em Jesus durante suas vidas, Ele diz que é como construir sua vida em uma rocha. Qualquer que seja a crise que o ataque nessa vida, Ele pode mantê-lo forte. Precisamos encontrar força interior através do Filho de Deus. Você pode receber Cristo agora mesmo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É através de Jesus Cristo que podemos voltar a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ofereceu: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. As palavras do Senhor. Agora mesmo você pode convidar a Deus para entrar em sua vida. Você pode fazer isso através da oração. Oração significa conversar honestamente com Deus. Nesse momento você pode falar com Deus. Se você quiser falar com o Senhor, quiser que essa dor saia de dentro de você, que você possa ter discernimento e sabedoria e entregar toda essa causa nas mãos do Senhor, a primeira coisa que você deve fazer é reconhecer que Ele é o Senhor e que Ele tem poder para lhe salvar e conduzir a sua vida de uma forma que você literalmente vai ser transformado pela glória de Deus. E nós estamos aqui nesse momento oferecendo essa oportunidade a você. E eu quero nesse momento pedir a você que, se você sente no seu coração que precisa ter um conserto com o Senhor, se você sente no seu coração que essa angústia que você está sentindo, essa falta de entendimento das coisas que de repente não fazem nada, não fazem nenhum sentido para a sua vida, nós queremos aqui lhe ajudar. Jesus, Ele tem poder para fazer você superar toda essa crise que você está vivendo, toda essa angústia que você está passando, toda essa fatalidade que sobreveio sobre você, ou sobre a sua casa, ou sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios. Deus tem um propósito maravilhoso para você. E nós viemos aqui nessa tarde dizer para você que, se você quiser, o Senhor, Ele pode, nesse momento, nesse exato momento, fazer nova todas as coisas pela fé no âmbito espiritual. E pouco a pouco, essa nova realidade espiritual vai se materializando na sua vida. E a angústia vai ser combatida com amor, com perdão, com superação. A provisão vai ser combatida com milagre da parte de Deus para a sua vida. A cura na alma, a cura no espírito, a cura física vai sobrevir também. Aprender a lidar com as perdas
É uma habilidade que o Espírito Santo pode dar para você. Mas isso só acontece a partir do momento que você dá o primeiro passo. E o primeiro passo, se você quiser, eu quero lhe ajudar nesse momento. Gostaria muito que, se você quer fazer uma aliança com Deus, andar nos caminhos de Deus a partir de hoje, eu quero muito, nesse momento agora, te pedir que você possa abrir o seu coração, possa fechar os seus olhos, colocar a sua mão à altura do seu peito e repita essa oração comigo e diga assim comigo: Deus, eu me distanciei de Ti em meu coração, mas eu quero mudar isso. Eu quero conhecê-lo. Eu quero receber Jesus e o seu perdão em minha vida. Eu não quero mais ficar separado de Ti. Seja o Deus da minha vida deste dia em diante. Obrigado, Senhor. Você acabou de convidar a Deus sinceramente a entrar em sua vida agora? Se sim, você tem muito por esperar ansiosamente. Deus promete fazer da sua vida atual a maior satisfação à medida que você o conhece. E você que fez essa decisão agora, eu quero convidar você para você consolidar essa sua decisão. Procure a Igreja da Paz. Procure a Igreja da Paz sede, se você está na cidade. Nós estamos localizados na Travessa Lauro Sodré. Que você possa realmente ser abençoado. Lá nós vamos receber você. Você vai ser um convidado nosso todo especial. E lá você vai receber a palavra, princípios de como lidar com essa nova decisão e essa nova realidade que você assumiu para você nesse momento. Para nós vai ser uma alegria muito grande poder receber você. Se de repente você não fez essa oração porque tem algumas dúvidas, procure-nos também. Entre em contato conosco. Nós estamos lá para poder recebê-lo. E a nossa alegria vai ser receber você. Queremos ver Deus agir na sua vida. Queremos ver Deus guiar os seus passos. Queremos ver o Senhor Jesus suprindo a sua vida por completo. Porque Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que a paz de Deus esteja com você. Que a paz do nosso Deus esteja com você, mais que vencedor. O nosso programa já está chegando ao fim. E nesse momento nós queremos aqui deixar para você uma reflexão profunda, uma mensagem da parte de Deus que vai abençoar tremendamente a sua vida. Não esqueça, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa foi a palavra de Jesus para mim e para você. Não há problema que o nosso Jesus não possa resolver por nós. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, pelo poder do nome de Jesus. Mas, como sempre, eu gosto de começar com uma coisa engraçada, né? Então, tem um pastor que morreu e foi para o céu. E estava na fila lá, enquanto o São Pedro estava recebendo as pessoas. Por sinal, deixa eu só abrir um parênteses, é só em piada mesmo, viu? Porque a Bíblia não fala nada de São Pedro estar lá no céu, no portão do céu. Isso não é bíblico não, viu? Só piada mesmo. Mas o São Pedro estava lá recebendo as pessoas e na fila, na frente do pastor, tinha um cara de óculos escuro, com uma camisa muito invocada, tudo extrovertido. Aí, quando o São Pedro foi recebê-lo, o São Pedro falou: ah, você é o taxista fulano de tal. Ele falou: sim, Pedroca. Aí o São Pedro falou assim: olha aqui, olha. E deu para ele um roupão assim lindo, feito de ouro assim, com uma vara de ouro. Falou: entra, pode entrar. E aí o cara entrou, aí o pastor ficou animado. Aí o São Pedro falou assim: você é o pastor fulano? Ele falou: sim. Aí o São Pedro deu para ele só um roupão assim de algodão simples, uma vara de madeira. O pastor falou: não estou entendendo. Taxista ganhou roupão de ouro, eu aqui só com roupão de algodão. Aí o São Pedro falou assim: não, você tem que entender que aqui no céu tudo é medido acerca dos resultados. Os resultados. Aqui é os resultados. Então, quando você pregava, o pessoal dormia. Mas quando ele dirigia, o pessoal orava muito.
Esse mesmo pastor, por sinal, não era da Igreja da Paz não, viu? Esse mesmo pastor, um dia ele estava pregando e tinha um casal lá e o marido estava dormindo. Ele falou para a esposa, ele falou: irmã, acorda o seu marido. Ela disse: pastor, com todo respeito, foi o senhor que fez ele dormir, o senhor que tem que acordar. Esse mesmo pastor não aguentou mais, vendo tanta gente dormindo, ele mandou gravar a mensagem dele. Aí ele foi ouvir o áudio para ver por que as pessoas dormiam, só que não conseguiu ouvir o áudio, ele também dormiu. Mas, gente, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que eu estou intitulando O Demolidor de Gigantes. Agora, muito antes de eu mudar para Fortaleza, eu gostava sempre de pregar sobre Davi e Golias, mas sempre eu pegava essa mensagem de uma forma um tanto assim prática, mas também um tanto superficial. Eu pegava os pontos assim: olha, o Davi falou assim por gigante, você também tem que falar assim por gigante, não é por espada nem lança que nós vamos te derrotar, no nome do Senhor. Você tem que declarar e falar com o seu gigante, falar a palavra de fé. E eu acredito em tudo isso, e eu ainda poderei pregar esse tipo de mensagem sobre o Davi com gigantes também. Mas eu creio que Deus me dirigiu, quando eu estava preparando essa mensagem para pregar aqui hoje. Eu estava preparando essa mensagem para pregar hoje em todos os cultos. Deus me dirigiu para olhar por detrás, como se fosse da cortina, para as atitudes do coração de Davi. O que fez o Davi um demolidor de gigantes? Porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito na Bíblia, no Velho Testamento, foi escrito para o nosso proveito, para a gente poder aprender e colocar em prática. Então, pense agora em talvez alguns gigantes, talvez vários gigantes você já venceu. Quantos de vocês já me deram tantos testemunhos? Casamentos restaurados, vidas libertas das drogas, pessoas cujas empresas explodiram em prosperidade e você está investindo no reino de Deus. Tantos testemunhos lindos que eu já ouvi da parte de vocês, mas muitos mesmos, testemunhos maravilhosos. Porém, talvez todos aqui tenham algum gigante que você gostaria de ver demolido, ver derrotado nesse ano de 2017. Talvez o seu gigante é na área financeira. Talvez o seu gigante é o desemprego. Talvez o seu gigante é no seu casamento, que você está crendo por um milagre. Você quer realmente ver aquele gigante de problemas matrimoniais destruído. Talvez o seu gigante é na área de saúde. Talvez é um pecado que você não quer nunca mais estar caindo naquele pecado, naquele hábito mau. E você diz: em nome de Jesus eu quero ver esse gigante demolido na minha vida. Olha, nós podemos nos tornar um demolidor de gigantes. É só seguirmos o exemplo do Davi. Então vamos ver aqui o que a Bíblia diz sobre como Davi destruiu o gigante mais famoso da história. Você sabe que os arqueólogos têm achado esqueletos de homens que tinham aproximadamente 3 metros de altura. É um fato que existia comunidades inteiras de gigantes que viviam sobre a terra. E Golias foi um desses grandes gigantes. Vamos ler a história, uma história, claro, verdadeira, de Davi e Golias. Tá? 1 Samuel 17, a partir do 1º versículo. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Efes-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles.
Hoje, muitas vezes, a guerra, gente, é por drones, é olhando num visor de um vídeo, e o cara aperta o botão e o míssil vai lá. Naquela época, era muito sangrenta, era corpo a corpo, era muito sangue. O cara tinha que ter muita coragem. Então, um exército ficava em cima de uma colina, em cima de um monte, e aí tinha um vale entre os dois exércitos. O outro exército ficava em cima de outra colina, e eles iam gritando um para o outro, para criar coragem, e desafiando o outro. Você não é homem não, então vamos lutar. E aí vinham e corriam um contra o outro, e aquele sangue, e aquela... Tinha que ter muita adrenalina, muita coragem. E eles estavam lá, então, lutando dessa forma, né? Mas não tinham começado a guerra ainda. Só estavam gritando um para o outro, como se fosse, né? Criando coragem. E aí diz a Bíblia que um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Imagina, só a couraça dele pesava 60 quilos, a couraça de bronze. Ele era um homem de quase 3 metros de altura, 2 metros e 90 centímetros. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. Só a ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia na frente, tinha um escudeiro só para segurar o escudo dele na frente. Uma loucura. Isso era uma máquina mortífera de guerra. Esse homem, só Deus sabe quantas pessoas já tinha matado. Era uma máquina de guerra. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul e de Deus? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Eu quero um duelo, e quem vencer essa parada, aí o lado dele todinho vence. Eu quero um homem, não tem um macho aí não, para lutar comigo? Eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Aí, diz a Bíblia, Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos, já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, Samá, o terceiro, Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, aproximou-se de manhã e de tarde o filisteu e tomou posição. Durante 40 dias, 2 vezes por dia, ele dava esses gritos, esses berros, esses desafios, e o povo de Israel tudo tremendo nas botas. Agora olha só o Davi. O Davi não tremeu, Davi teve outra atitude. Mas quais eram as qualidades por detrás? Porque Davi derrotou esse gigante. Como que ele derrotou? Quais eram as qualidades que Davi tinha para derrotar um gigante desse? Vamos ver as qualidades de um demolidor de gigantes. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos do acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho contra o pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi chegou na hora que eles já estavam se posicionando para frente de batalha, mas ele não pensou assim: eu vou esperar, porque agora
estão se posicionando, vou esperar até o intervalo. Não, ele lembrou o que o pai disse. O pai disse para ele: veja como estão seus irmãos. Então o que o Davi fez? Deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu, diga correu. Correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Então a primeira qualidade que eu vejo aqui, é um coração disposto a obedecer. O pai dele disse: olha, eu quero que você faça isso. E ele correu, ele foi proativo, ele foi proativo na obediência. Sabe, eu tenho visto dois tipos de cristãos. Eu creio que a grande maioria, ou talvez todos aqui, são esse primeiro tipo de cristão. Que é um cristão que tem um coração disposto a obedecer, um coração quebrantado, um coração que tem o temor de Deus, um coração que diz: eu quero obedecer a Deus. Eu não estou falando, quando eu falo coração disposto a obedecer, não estou falando um coração que nunca desobedece. Vamos ser honestos, todos nós já desobedecemos a Deus, já pisamos na bola. Então, mas quando a pessoa tem esse tipo de coração, ela pede perdão logo a Deus, ela vive uma vida de transparência, ela quer a ajuda do discipulador, porque ela tem um coração disposto a obedecer, ela tem um temor de Deus. Sabe, isso me faz lembrar do Sadraque, Mesaque e Abednego. A Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam lá sendo ordenados pelo rei da Babilônia, que eles tinham que prostrar diante daquela grande imagem. E o rei falou: quem não prostrasse ia queimar na fornalha ardente. Meu irmão, imagina o cenário. Lá estava aquele mar de talvez governadores, homens importantes. Eles eram também jovens muito importantes lá no meio. E o rei falou: quando tocar a música, quem não se prostrar diante dessa grande imagem vai ser jogado na fornalha ardente. A música começou e os três ficaram lá eretos. Todo aquele mar de pessoas se prostrando. Você podia olhar aqui, só os três lá, ficando ereto. Eu posso imaginar os caras que estavam ao lado: cara, você está doido, você vai virar churrasco, prostra. Eles puxando na roupa dos caras. Eles: não vou desobedecer. O meu Deus diz que é pecado se prostrar diante de imagem de escultura. O meu Deus diz que é pecado prestar culto a qualquer imagem. Eu não vou desobedecer, meu Deus. Sabe por quê? Porque eles tinham esse tipo de coração disposto. O que aconteceu? O rei ficou com muita raiva. O rei ficou com muita raiva e jogou aqueles três dentro da fornalha. Mas antes mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. 7 vezes. A fornalha já era muito quente. E falou para os homens mais fortes, os valentes, os grandes homens, os guarda-roupas, pegar aqueles 3 homens, amarrarem os 3 homens com cordas grossas, e aí abriram aquele portão enorme de ferro para jogar os 3 dentro da fornalha. Aqueles grandes guarda-roupas, só o calor que saiu daquele portão matou os guarda-roupas que jogaram os homens lá e fecharam o portão. Mas os guarda-roupas, eles morreram de tanto que era o calor. E os 3 estavam lá dentro. A Bíblia fala que o fogo só queimou as cordas, não ficou nem um cheiro na roupa deles, não queimou nem um fio de cabelo deles. E o rei olhou pela janela da fornalha. Ele falou: que é isso? Nós não mandamos jogar 3? Sim, seu rei. Pois é, mas eu vejo 4 e estão andando, conversando, batendo papo, maior alegria dentro da fornalha. E o 4º tem a aparência de um filho de Deus. Era Jesus na pré-encarnação, manifestando a presença dele. É verdade, era o próprio Jesus. Os teólogos concordam que isso era Jesus pré-encarnado, já manifestando a presença. Quero falar uma coisa para você. Quando você tem esse tipo de coração disposto a obedecer, pode até, por você não vergar, por você não ceder às propostas indecentes do diabo, pode até vir fogo sobre você, mas o fogo não vai te queimar, e vai manifestar a presença do 4º homem com você. O 4º homem, que é Jesus, vai manifestar a sua presença e seu poder na sua vida. Aleluia! Olha para o seu vizinho e fala assim: você tem cara de demolidor de gigante mesmo. Glória a Deus. O Caim não agradou a Deus, porque ele deu uma
Abel, o irmão dele, tinha dado uma super legal oferta, de coração, generosa, mas Caim, ele só cumpriu tabela. E Deus ficou triste, porque ele viu o coração de Caim, não estava lá realmente querendo abençoar a Deus. Então Deus ficou triste. Ele aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou de Caim. Quando Caim viu que Deus não aceitou a sua oferta, Caim ficou com raiva de Deus, ficou triste com Deus, magoado com Deus, e ficou com raiva do seu irmão, com inveja do seu irmão. E aparentemente já começou a fazer planos de matar seu irmão. Aí Deus vem e fala com Caim. Olha que Deus fala com Caim. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, é só consertar seu erro, meu filho. Não é certo que você vai ser aceito? Conserta seu erro. Tenha um coração mais generoso, que eu vou aceitar a sua oferta. Se todavia procederes mal, se você continuar com essa intenção errada que está no seu coração, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Olha só, o seu desejo será contra ti. Olha aqui para mim, eu vou voltar para esse versículo daqui um pouco, mas olha aqui. Talvez você diz: pastor Eibe, eu vou ser bem honesto, tem certas áreas da minha vida, muitas áreas não, eu estou obedecendo a Deus, mas tem certas áreas que eu confesso, eu não tenho esse coração disposto a obedecer. Eu vou ser bem honesto, pastor Eibe, tem algumas áreas que eu não tenho esse coração disposto a obedecer a Deus, esse temor de Deus, eu sei que está faltando na minha vida, pastor Eibe. Por isso que eu sei que às vezes esses gigantes não são destruídos na minha vida, porque eu não tenho essa primeira qualidade de um demolidor de gigante, pastor Eibe. Eu estou sendo bem honesto, tá? Escuta bem, o Caim também não tinha essa qualidade, ele não tinha esse coração disposto a obedecer. Olha o que Deus diz para Caim, olha o que Deus diz para ele, volta para o versículo, olha só, olha o que ele disse para Caim. Ele disse o seguinte: o seu desejo será contra ti. Caim, seu coração não está certo, mas olha que ele te diz: mas a ti cumpre dominá-lo, a ti cumpre. Caim, essa é a sua responsabilidade. Caim, você pode induzir o seu coração e dominar, é a sua responsabilidade dominar e mudar esse seu coração, e você pode escolher a ter um coração, você pode induzir o seu coração. E ele falou: Caim, essa é sua responsabilidade, é sua responsabilidade. Você tem que assumir as suas decisões e as consequências das suas decisões, Caim. É sua responsabilidade dominar isso aí e escolher a induzir seu coração a ser um coração disposto a obedecer. Isso é muito forte. Isso é muito forte, porque tem muita gente que tem acreditado a mentira do diabo. Não, eu sei que meu coração não está disposto a obedecer, mas o que eu posso fazer? Só estou sendo honesto. Sim, glória a Deus que você reconhece isso, mas você pode escolher. Deus te deu livre-arbítrio, você pode escolher a dominar. Deus disse para Caim: a ti cumpre dominar, é sua responsabilidade de se dominar e de se controlar. Quantas pessoas põem a culpa no diabo? Não, é porque o diabo me fez fazer. Eu acho que muitas vezes não é nem o diabo que fez, é porque ele mesmo não teve o coração disposto a obedecer. Aí ele fala: não, porque o diabo falou: não, cara, dessa vez não foi minha culpa não, foi você mesmo que quis. E eu fico ainda mais chateado quando as pessoas põem a culpa em Deus, porque põe a culpa no diabo, eu nem importo que ele é culpado de muita coisa ruim mesmo, mas quando põe a culpa em Deus, o cara faz tudo errado, não busca a Deus, desobedece, quebra os princípios da palavra, não segue os princípios da palavra, não está nem aí, adulterando, fazendo tanta coisa errada. Aí quando dá tudo errado na vida dele, ele fica magoado com Deus. Quando acontece uma tragédia, a culpa é de Deus. O cara já quebrou todos os princípios de Deus, não estava nem aí com Deus, e agora que tudo deu errado, agora ainda fica magoado com Deus, como se Deus fosse o culpado. É muito sério isso, é muito sério. Eu gostaria que você visse esse versículo. Olha o que ele diz em Isaías 1:19-20: se quiserdes e me ouvirdes, diga: se quiserdes e me ouvirdes. Deus está falando: é você que tem que querer, você tem um livre-arbítrio, você que tem que escolher
se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Você é responsável pelas suas escolhas, e você é responsável pelas suas consequências. Isso nos leva para a próxima qualidade que eu quero explorar aqui. Vamos continuar a leitura do nosso texto. 1 Samuel 17, 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram um homem, todos surgiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Uau! Davi ficou animado. Perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Aí eles viram que o Davi estava animado. Então repetiram a Davi o que haviam comentado. Lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele. Às vezes o irmão mais velho não tem essas reações corretas. Olha que o Eliabe falou. Ele falou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas, com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, diga o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Olha só, Davi respondeu com tanta fé, com tanta confiança, tão cheio de Deus, que olha, o Saul mudou de opinião. Mesmo ele sendo um jovem, 17 anos de idade aparentemente, tão novinho, tão inexperiente, mas Saul acreditou naquelas palavras de fé. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Qual foi a atitude que Davi teve? Qual foi o segredo dele para ter essas atitudes, para ter essa fé, para convencer o rei Saul, para ter essa coragem, quando todos os outros estavam tremendo de medo, para ter essa coragem diante dessa situação? Qual é a qualidade que eu vejo aqui por detrás? A coisa mais profunda que você lê e você fica sabendo através de ler todo o contexto da vida de Davi. Sabe o que era? E aqui está o segredo, entre linhas, que você vai descobrir. A segunda grande qualidade de um demolidor de demônios é que ele tem um relacionamento com Deus. Davi cultivava esse relacionamento com Deus. Enquanto ele estava cuidando das ovelhas, ele compunha músicas, amando e adorando a Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi tocando a harpa, Davi cultivando dia após dia relacionamento com Deus. Aí aquilo foi fortalecendo. Quando chegou um demônio, aliás um urso, um leão, Davi derrotava o urso, derrotava o leão. Sabe uma coisa, isso aqui é muito profundo o que eu vou dizer. Isso aqui é um dos grandes segredos dessa mensagem. Muitas vezes você e eu queremos o segredo de destruir aquele gigante principal que está te perturbando. Eu quero uma oração agora, pastor. Eu quero destruir esse gigante agora, pastor. Eu quero que você me fale o que é para fazer. Faz aí uma campanha de 7 cabeçadas na cruz, alguma coisa, pastor. Que eu quero destruir esse gigante hoje ainda, pastor. Ou essa semana pelo menos, pastor. Profetize, por favor, pelo amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa. Aqui que está. Se você não mudar alguma coisa,
as suas decisões, os seus hábitos e reconstruir as capacidades interiores para você poder derrotar um dia aquele gigante, não ache que você vai poder alcançar resultados diferentes praticando os hábitos de sempre, os costumes de sempre. Para você poder alcançar resultados diferentes, tem que mudar os hábitos, a forma de trabalhar. Então, aqui está o grande segredo. Davi não foi de um dia para o outro que ele ficou íntimo com Deus e destruiu o gigante. Isso já vinha sendo construído. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez não vai ser hoje, talvez não vai ser amanhã, talvez não vai ser nem essa semana que aquele gigante vai ser destruído. Porém, escuta bem, começando hoje, você poderá fazer uma decisão de qualidade que os seus hábitos vão mudar. Se você já está cultivando um relacionamento com Deus, como eu tenho feito por muitos anos, você pode fazer a mesma decisão que eu estou fazendo no ano 2017. A minha decisão é que esse ano vai ser o ano que eu mais vou tirar tempo na presença de Deus. Talvez você não tenha sido tão fiel no seu tempo sozinho com Deus, todo dia. E Deus está querendo criar um hábito novo. Talvez você levanta toda manhã, vamos supor, 7h30 ou 7 horas da manhã você levanta. Eu te desafio, se você levanta toda manhã 7, levanta 6h30, meia hora mais cedo, e fique na presença de Deus. Vai criando um novo hábito. Não é fácil. Quantas vezes o despertador toca? Meu Deus, me dá vontade de desligar e voltar a dormir. Mas eu quero te desafiar a você gerar novos hábitos na sua vida, tirar mais tempo na presença de Deus, como Davi fez. Porque olha o que aconteceu, ele não derrotou Golias de uma vez, não, esses novos hábitos foram levando ele a vencer desafios menores. Matou ursos, matou leões, aí depois ele conseguiu matar o gigante. Talvez você não vai matar o gigante logo, mas na medida que você vai íntimo com Deus, você vai ouvindo a voz de Deus, cultivando um relacionamento com Deus, você vai vencer uma batalha aqui, outra batalha ali. Eu lembro quando eu era solteiro, meu maior gigante chamava-se masturbação. Eu queria tanto vencer e eu não conseguia. Eu orava, jejuava e eu comecei a tirar muito tempo com Deus. Olha o que aconteceu, eu não derrotei por completo, comecei a andar em muita mais vitória, mas em vez em quando eu caía. Não venci por completo aquele gigante logo no começo, mas eu fui vencendo os ursos, os leões, eu fui vencendo a pornografia, eu fui vencendo meus olhos, eu fui vencendo outras áreas da minha vida, eu fui matando vários ursos, vários leões na intimidade com Deus, Aí chegou um ponto na minha vida, ainda solteiro, que eu venci por completo a masturbação também, e ainda continuei andando em vitória nesta área até casar, e depois de casar também, pela misericórdia de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, esse é o segredo, é você cultivar um relacionamento com Deus. Você vai derrotando os ursos, os leões, para um dia você vai ver. Aliás, sabe o que eu sinto que Deus falou para mim? Eu sinto isso muito forte, não é coincidência que Ele me dirigiu para pregar essa mensagem. Nunca tinha pregado essa mensagem desse jeito antes em toda a minha vida. Aliás, Deus só me deu essa mensagem agora, para eu pregar essa mensagem hoje para vocês. E sabe, eu creio que não é uma coincidência, é uma cristocidência, que é o segundo domingo, dia 8 de janeiro. Eu creio que se você falar este ano, esses hábitos santos, sagrados, de cultivar mais a presença de Deus, de cultivar mais um relacionamento com Deus, eu vou crescer nisso mais, pastor Eibe, eu vou todo dia, e eu vou matando os ursos, vou matando os leões, pastor Eibe, muito antes do final do ano, eu ainda vou dar meu testemunho, que aqueles gigantes principais, todos foram demolidos, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus?